Consigo a sua recompensa. Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Vamos tentar de novo. Boa noite, povo de Deus. O seu irmão do lado, acho que ele não ouviu a saudação. Boa noite, povo de Deus. A graça e a paz. Você está feliz nessa noite? Já cumprimentou esse irmão lindo aí do seu lado, essa irmã linda? Se não fez, pegue na mão dele, pegue na mão dela. Talvez ele é um visitante. Se ele é um visitante, dá um abraço nele, dá um abraço nela bem caloroso. Fala com ele, fala com ela. Essa não é mais uma noite, esse não é mais um culto. É um dia que o Senhor, Ele escolheu para abençoar a sua vida. Fala com ele, eu estou alegre de você estar aqui. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas Ele te escolheu. E a Bíblia diz, não foi você que escolheu a Ele, mas Ele te escolheu, te designou para que você vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo aquilo que você pedir a Ele, Ele vai te conceder. Aleluia! Pode tomar seu assento aí em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Eu aprendi algo esses dias que mexeu muito com o meu coração. A Bíblia nos relata da seguinte maneira no livro de Mateus: que a boca fala aquilo que o coração está cheio, não é assim? Mas por que na maioria das vezes nós falamos palavras torpes, palavras que não exaltam o Senhor, palavras de ira, palavras que entristecem o nosso cônjuge, a nossa família? Por quê? Porque não é aquilo que o coração está cheio, mas é aquilo que os meus olhos estão vendo. Se o meu coração está vendo muita coisa boa, irmão, a consequência qual que é? Dentro do meu coração vai ser gerado só coisa boa. Mas se os meus olhos estão vendo só aquilo que não glorifica Ele, que não exalta Ele, que não está de acordo com a palavra, meu irmão, vai entrar no seu coração também aquilo que não é a favor da palavra, e você vai falar, porque entre o que é o pecado é aquilo que eu olho, que eu deixo no cérebro e entra para o coração. O que os meus olhos estão vendo? Quando eu olhei isso, quando eu percebi isso, eu falei: Jesus, eu tenho que mudar o meu olhar. Eu tenho que mudar o meu olhar para aquilo que o Senhor agrada, para aquilo que o Senhor quer que a gente faça. De manhã foi uma coisa muito linda. E às vezes nós aqui, como pregadores, nós só somos um cano, que o Senhor, Ele flui através de nós. E hoje a pastora Bruna, irmãos, ela foi tão pontual, mas tão pontual, irmãos, onde que completou o que nós falamos pela manhã. E Deus a usou, irmãos, para recitar uma oração que eu tenho feito, que tem entrado dentro do meu coração. Aquilo que eu falo assim: Jesus, eu não posso fracassar, eu não posso desistir. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Não é apenas mais um culto, é uma palavra, é uma semente que nós vamos distribuir nessa noite. Eu não sei qual é a porcentagem que você vai guardar,
Se é 5%, se é 10%, se é 50%, eu não sei. Mas eu sei, se você guardar essa semente, ela pode, em momentos específicos, fazer uma mudança, fazer uma transformação, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar o seu ministério. Talvez ela pode ser um divisor de águas para você, eu não sei. Mas tudo depende com o que eu faço com aquilo que eu recebo. Então, nessa noite, a minha função é ser um cano nas mãos do Senhor, para que possa fluir, para que quando ele estiver fluindo, nós lançarmos sementes, e essa semente chegue na sua vida, chegue no seu coração, em uma terra fértil, que nada vem impedir com que a bênção do Senhor, ela seja sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, no capítulo 11, em nome de Jesus. Aleluia! Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Em outras versões diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Isso é a base de todo cristão, ter fé em tudo. Existe uma fé que você acorda pela manhã e você fala assim: eu vou sair, vou trabalhar, vou ganhar o meu dinheiro. Isso é uma fé natural. Se você pegar uma cadeira aqui, fica sobre os seus pés. O irmão ficou sobre os pés, amém? E se eu falar com ele, se assente, ele tem certeza se a cadeira vai aguentar ele? Não, mas ele tem fé que a cadeira o suporta, não é assim? Você, quando acorda pela manhã, você fala assim: eu vou tirar o sustento, porque a minha filha, o meu filho disse assim: pai, quero comprar X. Você não tem o dinheiro ainda, mas como pai você fala assim: o papai vai comprar para você, a mamãe vai comprar para você. Você ainda não tem o dinheiro, mas você tem fé que você vai conseguir e você vai comprar. Isso é uma fé natural. Mas o que está falando aqui é de uma fé sobrenatural, de algo que ainda não existe, de algo que ainda não acontece, mas lá dentro do meu coração está dizendo: tudo é possível aquele que crê. O meu marido está fora da igreja, mas a palavra disse: eu creio, ele vai se converter, a palavra do Senhor vai chegar no coração dele, a palavra do Senhor vai chegar no coração dela, e eu vou ver ele entrando por aquelas portas. Ele que entrava bêbado, ela que entrava bêbada, vai dizer uma vez: a paz do Senhor, que Deus abençoe essa casa. E o que é isso? Uma fé sobrenatural naquilo que as pessoas diziam: o seu marido não tem jeito, a sua esposa não tem jeito, mas a palavra do Senhor diz: tudo é possível aquele que crê. E se ele falou, eu me apego nessa palavra. Se ele falou, eu me seguro nessa palavra. O que é isso? Fé no sobrenatural. E é isso que nós precisamos: sair do natural e entrar no sobrenatural. O que é isso, pastor? Sim, irmãos, nós estamos fracassando por causa de fé, por causa de confiança e por falta de perseverança. O que é isso, pastor? Sim. Nós acabamos de ler em Hebreus capítulo 11, essa carta aos Hebreus. Alguns historiadores, eles dão a autoria para o apóstolo Paulo. Alguns outros historiadores, alguns deles falam: talvez foi Apolo, talvez foi Lucas. Nenhum deles dá a certeza de quem é que escreveu o livro de Hebreus, mas alguns eles
ou eu como você, se você ler a carta de Hebreus, você vai ver que ela tem uma linguagem muito parecida com a linguagem de Paulo. Então, algumas pessoas, elas cravam em dizer, quem escreveu a carta de Hebreus foi o apóstolo Paulo. Mas isso não vem, irmãos, em questão. O que vem em questão nessa noite é, essa carta de Hebreus, ela foi escrita aproximadamente 70 anos depois que Jesus morreu. Mas o que isso quer dizer, pastor? Essa carta foi direcionada para o povo lá de Roma, um povo que um dia ouviu falar de um Jesus que libertava, de um Jesus que curava, de um Jesus que fazia milagres extraordinários, de um Jesus que chegava lá no túmulo e certa feita disse: Lázaro, vem para fora. Já havia 4 dias que aquele homem estava ali na tumba, mas ao ouvir a voz de Jesus, ao ouvir o comando de Jesus, a Bíblia diz que eles removeram a pedra. Jesus gritou e aquele homem que estava morto há 4 dias, a Bíblia diz que ele ressuscitou, e era esse Jesus que foi apresentado para eles. Mas agora 70 anos se passaram. E qual que era a promessa? Que eu conhecendo esse Jesus, ele iria voltar. E se passaram 70 anos e Jesus não tinha voltado ainda. Aí Deus levanta um homem, ou homens, eu não sei, e começa a escrever o livro de Hebreus. Em Hebreus capítulo 2, o escritor de Hebreus fala da seguinte maneira: em algum lugar das escrituras, ou em algum lugar, alguém escreveu: quem é o homem mortal para que Deus se lembre dele? Mas contudo, o Senhor o coroou de honra, de glória e graça, e o Senhor fez ele um pouco menor do que Deus, e revestiu ele de autoridade. Irmão, já viu quando você para em um versículo e você não consegue sair? E eu tentava sair de Hebreus, eu tentava caminhar, mas Deus falava no meu coração: quem é o homem mortal para que eu me lembre dele? Quem é esse para quem eu vou cobrir ele de honra, de glória e de graça, e vou dar sobre ele o domínio? E o que nós perdemos no meio do caminho é o domínio de todas as coisas, seja na família, seja no espiritual, seja no emocional, seja no financeiro. Nós estamos perdendo a rédea no meio do caminho, e isso não pode ser comum. Não pode. E aquelas pessoas, 70 anos esperando uma promessa, e nada aconteceu. Será que tem semelhança comigo, com você? Quantos anos nós estamos esperando uma promessa e ela não vem? Quanto tempo nós estamos buscando algo e a bênção não vem? Quanto tempo nós olhamos para o nosso vizinho e falamos assim com o Senhor: Senhor, eu sou crente, dizimista, fiel, vou na célula na segunda, vou no culto na quarta-feira, eu venho aqui no estudo na sexta. Se tiver a rede de homens eu venho, se tiver a rede de mulheres eu venho, se necessário for, Senhor, eu venho no culto no domingo da manhã, se preciso for eu venho no culto à noite. Mas Senhor, olha ali para o meu vizinho, ele não é crente, ele não conhece o Jesus. Quando eu falo para ele aceitar Jesus, para ele converter a sua vida, ele zomba de mim, ele ri de mim, e parece que eu olho nos olhos dele e vejo ele dizendo: eu não sou crente, mas eu não estou passando dificuldade. Eu não sou crente, mas eu não estou passando problema na minha família. Eu não sou crente, mas consegui comprar um carro. Eu não sou crente, mas consegui ter um bom emprego. E nós falamos: Deus, olha ele. Será que parece comigo com você? Ou toda semelhança é mera coincidência? Mas nós precisamos, primeiramente, de ter pessoas pontuais, para não deixar com que esses pensamentos nos roubem a nossa paz. E Deus vai levantar pessoas pontuais para nos ajudar em momentos específicos.
Nós precisamos de pessoas. Você pode dar um glória. Precisamos de pessoas que vão nos ajudar a carregar a cruz. Talvez é muito difícil, mas precisamos de pessoas pontuais que não vão nos deixar no meio do caminho. Se eu soltar a minha cruz, a minha família vai fracassar. Se eu soltar a cruz, aquele que trabalha comigo não vai converter. Se eu abandonar a minha cruz, eles vão dizer que Jesus falhou na minha vida. E não foi para isso que eu fui chamado. Eu e você, nós fomos chamados para vencer. Eu e você, nós fomos chamados para romper. Porque a cruz é minha. Mas Cristo, Ele é a base. Que não vai deixar a minha cruz cair. Nem para um lado, nem para o outro. Senhor, já tem 70 anos que nós ouvimos o Senhor dizer que o Senhor ia voltar, que o Senhor ia salvar o meu marido, o Senhor ia salvar a minha esposa, o Senhor ia mudar a minha casa, Deus, mas já se passaram 70 anos. E Hebreus capítulo 2 diz: quem é um homem mortal para que eu lembre dele? Isso está escrito em Salmo capítulo 8. Quem é um homem mortal para que o Senhor lembre dele? Porque o que nós precisamos nos dias de hoje é ser lembrado por ele. Ele é Ele é um Deus que conhece cada uma das nossas orações. Muitas delas, que ficaram até no meio do caminho, algumas delas que não conseguiu nem sair palavras, mas foram ditas em lágrimas, ao ponto de dizer: Senhor, ainda que o Senhor me leve, não deixa, Deus, que nenhum dos meus se perca, porque só eu sei, Deus, o que o Senhor fez aqui dentro. Talvez ninguém sabe, quantas foram as vezes que a vontade de desistir foi maior do que a vontade de prosseguir. Então que nessa noite, filho, o Todo-Poderoso manda te dizer: eu sou Deus que ainda continuo a fazer. Continue olhando para mim, firme, que eu ainda vou continuar fazendo em você e através de você, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele por um instante? E quando nós falamos em Hebreus capítulo 2 e Hebreus capítulo 11, que nós lemos aqui que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Essa palavra fé, ela vem da mesma raiz da palavra confiança. E quantos de nós nos dias de hoje, não é de amanhã, não é de ontem, é do dia de hoje, estão nos faltando confiança? O Senhor falou, pastor,
de fé natural, de fé sobrenatural. Ou vamos trocar essa palavra, de confiança natural, de confiança sobrenatural. Mas parece que existe para todo mundo, mas para mim não, pastor. Quantas pessoas dentro da igreja não têm essa confiança? Porque quando não tem confiança, traz desânimo. E junto com o desânimo, traz desespero. E junto com o desespero, traz tristeza. E junto com a tristeza, traz a falta de esperança, a falta de motivação. Não tem motivação para vir na igreja. Quando chega o domingo, nós vamos dizer: é mais um culto. Mas não, irmãos, não é mais um culto. É o encontro com aquele que fez algo poderoso sobre a minha vida e sobre a tua vida. Lembra alguns anos atrás como você era avacalhado demais, irmão. Eu falei pela manhã aqui. Quando eu não conhecia Jesus, na hora que eu dormia, o céu falava: glória a Deus, ele dormiu. Dá tempo para os anjos. Quantos de nós, irmãos, nós demos trabalho demais para o céu? Quantos de nós, se não fosse a misericórdia dele, a gente já tinha ido? Esses dias atrás aí eu passei mal, o irmão brincou comigo: ei, pastor, quase que o Senhor levou a senha para o céu. Eu falei: irmão, foi quase. Jesus foi, irmão. Mas glória a Deus, nós estamos firmes aí para fazer aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Mas eu não posso desanimar. Você não pode desanimar. Porque o livro de Hebreus, ele fala algo mais lindo. Ele traz uma palavra que tem muito no livro de Hebreus. Fala o mais e o melhor. E o que é que o Senhor tem a mais para você? E o que o Senhor tem mais poderoso para você? O que o Senhor tem de melhor para a tua vida? E a Bíblia fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você pede, segundo o poder dEle que opera onde? Dentro da minha vida. E esse poder que mora dentro da tua vida, ele se chama Espírito Santo de Deus. Vamos aprender o segredo hoje? Amém ou amém? Eu estava escutando esses dias a um cientista brasileiro, por sinal. Que é isso, pastor? Cientista brasileiro, sim. É difícil, mas existe, irmão. O até riu ali. Peguei 4 para falar, senão o pastor está me enganando. A gravidade é a força que nos atrai para baixo, correto? Amém ou não amém? Se eu soltar aqui, o que vai acontecer? A força da gravidade vai puxar, não é? Vamos testar? Não é que a gravidade existe mesmo, Jesus? Amém. Dois papéis, igual aquele. Se eu soltar, a gravidade também vai puxar? Com certeza? Vamos tentar de novo. Se eu soltar os dois ao mesmo tempo, a gravidade vai puxar? Por que um desceu mais rápido do que o outro? Sendo que a força da gravidade é a mesma. Por que o amassado desceu rápido e aquele que estava aberto desceu devagar? Se nós formos olhar os grandes Boeings, não é assim? Eles levam não sei quantas pessoas. Sai daqui, chega lá no alto. Quando o avião pega a estabilidade, o piloto diz assim: senhores passageiros, acabamos de pegar a estabilidade. Até o momento você pode tirar o seu cinto, mas se houver alguma turbulência no meio do caminho, nós vamos avisar vocês. Não é assim? Quem já viajou de avião, dá um glória a Deus aí. Quem não viajou, dá glória a Deus e fala: eu vou chegar lá, pastor. Amém. E aquele avião, com toneladas que ele tem, ele voa sobre o alto. E a gravidade não puxa ele para baixo. Não é assim?
Veja um passarinho. O passarinho, ele com seu peso pequeno, ele voa para lá, ele voa para cá, mesmo tendo a gravidade não suga ele para a terra, não é assim? Amém ou não amém? Aí esse cientista explicou, falou assim: a gravidade, ela atua mediante a necessidade que precisa. Se uma coisa é pesada, a gravidade vai puxar. Mas se a coisa é leve, a gravidade vai puxar mediante aquilo que ela é. Quando eu ouvi aquilo, o Senhor ministrou no meu coração: nós vamos ser atraídos pelas coisas do mundo se o meu foco não estiver no céu. O pecado, ele vai ser como a gravidade na minha vida se eu não fizer aquilo que o céu quer que eu faça. A gravidade, ela vai me puxar para baixo se eu não adorar a Ele em espírito e em verdade. A gravidade, ela vai me parar, o meu ministério, a minha família, se eu não buscar as coisas do alto, como a irmã disse aqui, que está escrito no livro de Colossenses: buscai as coisas lá do alto, não as coisas da terra. E sabe por que nós estamos falhando? Porque nós não estamos buscando as coisas do céu. Nós estamos buscando as coisas da terra. Que é isso, pastor? Sim. Se eu me atrair com as coisas da terra, Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu conhecendo a Ele, tendo o diploma que for, se eu não estiver buscando, a pessoa que não estiver buscando, ela vai ficar. Ela não vai subir. Porque a gravidade do mundo espiritual está te cercando aqui por baixo. E eu ouvi certa feita de um homem, uma palavra de um homem que ficou assim, gravado no meu coração. Esse homem me disse assim: pastor, tudo aquilo que o dinheiro compra não é problema. Mas se o dinheiro não compra, se o dinheiro não resolve, isso é problema. Aquilo me balançou. Porque a oração não compra o meu dinheiro. A oração, ela não compra o meu jejum. A oração, o dinheiro não compra o meu tempo com o Senhor. O dinheiro não compra a minha paz que eu tenho com a minha família. Depois dessa palavra, eu comecei a descansar no Senhor. Eu comecei a entender que Jesus, ele tem algo sobrenatural sobre as nossas vidas. Que nós estamos correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro. E talvez a bênção, ela está ali, ó, do nosso lado. E a gente que não percebeu, quer ver algo lindo. A Bíblia diz que certa feita tinha um homem do lado de um tanque. E esse tanque, a Bíblia diz que todas as vezes que o anjo movia aquelas águas, aquele que tivesse enfermo de qualquer enfermidade, a Bíblia fala de qualquer enfermidade, e fosse jogado ali, ele era curado instantaneamente. Mas tinha um homem que já há anos estava ali do lado do tanque. Não tinha alguém que ajudava ele a carregar a cruz. E o desejo dele era, qual é? De ser curado. A Bíblia diz que esse homem viu alguém chegando perto dele, um homem chamado Jesus, e falou: filho, queres ser curado? Ele falou: moço, eu não tenho quem me dê uma ajuda. Eu não tenho quem me jogue ali, porque todas as vezes que eu tento ir, alguém se levanta primeiro, vai no meu lugar, e eu sempre vejo alguém sendo abençoado na minha frente. Será que não parece comigo e com você? Quanto tempo nós estamos igual o povo, os hebreus,
há tempos aqui na igreja, vendo pessoas sendo abençoadas. Estamos no mesmo local da bênção, no lugar onde as pessoas são abençoadas, e parece que a bênção é para todo mundo, mas para mim não. Será que é uma coincidência? É uma falta de fé? É uma falta de confiança? É a falta de alguém que nos ajude a carregar a cruz? Ou se é falta de um compromisso que eu preciso ter com Ele? Porque se eu não tiver compromisso com Ele, irmãos, ainda que Ele vai te abençoar em todas as coisas, se eu não tiver compromisso com Ele, meu irmão, infelizmente Ele não vai fazer nada. Eu tenho que fazer algo que vai chamar a atenção dEle. E a Bíblia diz que esse homem chamado Jesus tinha dois tipos de pessoas ao lado dele. As primeiras pessoas eram aquelas que apertavam, é aquela curiosa, aquela que não alcançava nada. Eu denomino assim, mais um no meio da multidão. Mas existia uma classe muito pequena, que conhecia Jesus, sabia quem era Jesus, mas alcançava o milagre de Jesus. Quem é você nessa noite? Quem sou eu nessa noite? Eu vou ficar igual ao povo de Roma, só ouvindo os milagres de Jesus? Ou eu vou me posicionar para que as pessoas vejam em mim e através de mim os milagres que Ele pode fazer? Não estou dizendo, irmãos, que a vida da gente vai ser uma maravilha, não, muito pelo contrário. Mas ela vai ser uma batalha. Ela vai ser uma luta. A vida tem que ser aguerrida. Chame qualquer um dos pastores aqui da igreja. Pergunta se a vida é fácil. Pergunta se todo dia tem dinheiro. Pergunta se a geladeira está cheia todos os dias. Pergunta se todos os dias têm sido bons. Pergunta se o dia tem sido, como diz por aí, um morango do amor. Nós não somos diferentes de vocês. Mas nós não podemos desistir. Nós temos a obrigação de mostrar para vocês que o Deus que nós servimos, se Ele resolve aqui, Ele resolve aí. Se Ele faz milagre aqui para a gente, Ele faz milagre aí também. Porque não é o mesmo Deus, não é o mesmo Pai, não é o mesmo Deus que abre portas. Ele abre portas extraordinárias que já foi gerada no coração. Que a única coisa que está faltando, pastor, é o que o Senhor falou: coragem de colocar para fora. Mas o medo de falhar, pastor, é tão grande. E o que eu queria, pastor, é isso que o Senhor está falando: ter essa coragem, ter essa ousadia de dar um passo a mais, pastor. Eu era, minha irmã, um improvável. Eu era um dos que muitos falavam: não vai dar em nada, aquele ali não vai ser nada. Muitas marcas foram, irmã, mas todas elas viraram cicatrizes. E elas me forjaram para hoje ser um grande homem de Deus, para te dizer: dá um passo de fé que o resto Ele vai fazer. E a Bíblia diz para você: não existe nada demasiadamente impossível que Ele não possa fazer. Se te faltava esse sim do Senhor, Ele libera para a tua vida. Se te faltava essa coragem, Ele libera para a tua vida. Eu tenho visto como o teu coração tem queimado, filha, ao ponto de fazer orações tão específicas, tão rápidas, mas tão específicas, mas parece que elas sobem numa rapidez tão grande. E você pergunta: Deus, por que o Senhor não responde? Será que eu tenho orado pouco? Será que eu tenho buscado pouco? Eu sou Deus que realizo, filha. Guarda isso no seu coração.
Eu sou aquele que realizo em você e através de você, em nome de Jesus. Quando será que nós vamos levantar com ousadia? Quando será que nós vamos levantar com violência? A Bíblia fala da seguinte maneira: entrai com ousadia na presença dEle. Não é com falta de coragem, mas é com ousadia para mover os céus. Pastor, é tão difícil. Se é difícil para você, irmãos, eu tenho um remédio para você, ou uma vacina. E a Bíblia fala assim, ó, que Jesus, ele foi tentado da mesma forma que eu e você, mas contudo, a Bíblia fala, mas contudo, vírgula, ele não pecou, contudo, ele cumpriu aquilo que ele veio para fazer. E o que ele veio para fazer? Trazer salvação para a minha vida, para a sua vida e para a sua casa. E essa palavra chamada salvação quer dizer: eu liberto, eu curo, eu transformo, eu faço, aconteço, se você estiver debaixo da minha potente mão. E o que te impede nessa noite? Isso é chegar até Ele e falar: Senhor, não é mais sobre mim, é sobre o Senhor. Será que você não acha que vou falar da minha vida, não vou falar dos nossos pastores ou do apóstolo? Quantas foram as vezes que eu pensei em desistir, irmão? Que eu pensei: que é isso, pastor? Sim. Mas Deus, Ele não nos dá espírito de covardia. O Senhor não coloca sobre nós esse fracasso, muito pelo contrário, Ele sempre vai nos dar estratégia para que a gente volte para o caminho que a gente nunca deveria ter saído. Como assim, pastor? Alguns anos atrás, vou colocar 1999. Esse que está falando com você, eu tinha 1 ano de convertido. 1 ano, irmão. E já viu naqueles dias que você fala assim: estou cansado desse negócio de igreja? Era eu. 1 ano. E nesse 1 ano, irmãos, eu fui muito, como nós falamos no culto de pré-batismo, irmão, eu era acelerado até a tampa. Eu era acelerado, eu queria orar para todo mundo, eu queria pregar para todo mundo. Nessa época eu me lembro que lá na União dos Apóstolos, só para você ver como é que Deus ali confirma as coisas. Em 1999, tinha uma rádio lá na União dos Apóstolos e tinha oração de meia-noite a meia-noite e meia. E durante esse ano, eu estava lá de meia-noite a meia-noite e meia, orando todos os dias. Eu acho que Deus já está me preparando para aqui, né? E eu falei: não vou mexer com esse trem de igreja, esse trem não dá nada. Nunca bebi, nunca fumei, mas eu falei assim: quer parar com esse trem? Esse trem não vai dar em nada, Denisiane. Trabalhando, tranquilo. Só que na Rádio 107, tinha um pastor chamado, ele é vivo até hoje, chama Joaquim Cantagalli, que às 18 horas, até às 18h10, ele tinha um programa que ele dava uma palavra e ele orava. Irmãos, mas lá dentro de mim ainda queimava o desejo de estar na presença do Senhor. E um dia, trabalhando e ouvindo aquele homem dizendo, e aquele homem disse assim: Senhor, abençoa esse que está afastado dos seus caminhos. Opa, é eu, Jesus? Mas ainda não perdeu o temor pelo Senhor. Falei: Jesus, é eu. O Senhor me encontrou pelo rádio. Voltei, Lázaro. Voltei, firmei, para a glória de Deus, estamos firmes. Alguns anos atrás, trabalhando de Uber, a pastora falou comigo assim: você pode buscar um pregador dessa noite?
Eita, é eu? Me chama que eu vou. E fui lá. Na hora, quem que era? O pastor Joaquim Cantagalho. Na hora que ele entrou no carro, irmãos, sobre a vida daquele homem tinha a mesma graça. Parece que foi um dia antes, Marina, que aquele homem tinha orado pela minha vida, sem me conhecer. E eu carregava algumas cicatrizes, que pessoas falavam assim: você não pode pregar assim, você não pode fazer assim. Mais ou menos, pastora, como a senhora falou, você não pode pregar assim. E eu tinha aquilo dentro do meu coração. Aquele homem entrou dentro do carro. Eu falei assim: pastor, o Senhor fez uma oração em 1999 que mudou a minha vida. E hoje eu tenho o privilégio de ser abençoado pelo Senhor. Contei para ele a minha situação e falei assim: irmão, posso te contar um segredo? Eu conte-me, pastor. Estou aos seus ouvidos. Eu prego da mesma maneira que você prega. Só deixa Deus fluir em você, através de você. Deus não precisa de clones. Deus não precisa de pessoas repetidas. Deus precisa de pessoas que tenham um ouvido sensível para entender que Ele vai fazer, independente se seja uma, independente se seja duas, independente se seja três, mas faça. Ele me abençoou e nós ficamos bons amigos. Eu tive a oportunidade de ser abençoado por eles várias vezes, porque é um homem muito de Deus. As nossas cicatrizes não são darabenecobandébia, o resultado daquilo que nós somos. Às vezes é tão difícil ficar de pé, pastor. É tão difícil acordar pela manhã e nem ter força para levantar. Parece que eu deito e passou apenas um minuto e eu pergunto assim: Deus, por que esse vazio tão grande dentro da minha vida? Por que esse vazio tão grande dentro do meu coração? Não são cicatrizes, pastor. São feridas ainda que precisam ser cicatrizadas. Mas nessa noite eu te digo, ainda que muitas pessoas te feriram, Deus manda te dizer: eu sou aquele que cura, eu sou aquele que transforma, eu sou aquele que traz ânimo, eu sou aquele que levanta, eu sou aquele que faço coisas extraordinárias sobre a sua vida, em nome de Jesus. E hoje eu tenho um desafio para fazer para você. Que é isso, pastor? Sim. Eu acredito muito, irmãos, em atos proféticos. Eu acredito muito em atos proféticos, porque foi nesses atos proféticos que minha vida foi abençoada. Eu queria que você ficasse sobre seus pés. Aleluia. Eu não sei como você chegou até aqui. Não sei. Mas todos que se achegaram até a Jesus, ele nunca mais foi o mesmo. Todos aqueles que talvez não tiveram alguém para te ajudar a carregar a cruz, ainda que você não tenha visto, ele estava lá para te abençoar.
Quem sabe você é como o povo de Roma, que há 70 anos, ou alguns anos que seja, está esperando a bênção dele e ela não veio. Eu quero te dizer, você veio no lugar certo. Se você olha para a tua vida e fala assim, pastor, o Senhor falou, quem é um homem mortal para que o Senhor se lembre dele? Eu quero te dizer, eu estou falando de você. Mas às vezes é com um ato profético que nós vamos nos achegar até a cruz como símbolo de Jesus e a bênção da gente, ela ser perfeita. Eu preciso nessa noite não abençoar só você, mas eu preciso abençoar a sua casa. E eu preciso que, lembra quando eu falei com passo de fé? Você lembra quando eu falei com passo de coragem? E é essa coragem que eu quero despertar dentro de você. Vem cá, Bruno e a Dignícia. Fica ali do lado da cruz. A sua família, uma parte da sua família está aí? Suba aí, fica do lado da cruz. Eu preciso abençoar a sua vida. Eu não quero que você seja igual o povo de Roma, esperando a bênção e ela não vir. Eu quero que você tenha fé, eu quero que você tenha coragem para sair do seu lugar e ficar aqui do lado da cruz. Eu quero orar pela sua vida, eu preciso terminar assim, irmão. Mas eu não posso sair daqui sem abençoar a sua casa. Tenha coragem, tenha fé. Pega a sua família aí, vem para o altar. Eu preciso orar para a sua vida. Eu preciso orar para a sua casa. Não saia daqui da mesma maneira, esperando os milagres, se achando mais um no meio da multidão. Não, não. Não saia daqui com esse sentimento de medo, não. Essa noite Deus escolheu para balançar as suas estruturas, para que a sua família saia daqui diferente, com sim, com amém, daquele que pode fazer infinitamente mais além do que tudo aquilo que você pensa. Pastor, a minha família está destruída. O altar é o local. Pastor, a minha família precisa de um milagre. O local é no altar. Pastor, está tudo transformado para a ruína. O altar é o lugar. Pastor, a enfermidade está batendo na porta da minha casa. O altar é o lugar. Venha. Pastor, eu preciso de restauração no meu casamento. Venha. Eu preciso que você 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 venha. Não é sobre o que nós pregamos, mas é sobre aquilo que nós cremos. Tem mais gente. Pode vir, pode vir. Pode vir, meu irmão. Pode vir, minha irmã. Tenha coragem. Purificar meu coração. Que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Vem, família. Vem. Pode comer. Eis-me aqui, hei de estou. Pega a sua família e vem. Pega a sua família e vem. Eu sou teu e tu és meus momentos e os dias meus, meu respirar.
Aleluia. Esse culto é culto da família. Nós falamos sobre famílias que estão desesperançadas. Nós falamos sobre pessoas que estão sem fé. Nós falamos de famílias que não acreditam mais naquilo que o Senhor pode fazer. Mas quando nós colocamos a nossa vida no altar dele, a Bíblia diz que ele vai fazer infinitamente mais além. E é sobre isso nessa noite. É que quando não tiver ninguém para te ajudar a carregar a cruz, ele mesmo vai pegar você no colo e vai te dizer: filho, sou eu que te ajudo. Filha, sou eu que te ajudo. Não é sobre nós, é sobre aquilo que ele pode fazer. Nessa noite, Pai, é o culto da família, onde que a semente que nós liberamos é: se eu não conseguir levar a cruz, Deus vai colocar pessoas pontuais. Se eu me sentir qualquer pessoa, eu vou me lembrar do Salmo 8, que o Senhor, Ele me coroou de honra, de glória e graça, e Ele me fez um pouco menor do que Ele, cheio de verdade, cheio de graça, para usufruir dos milagres. Se porventura, Deus, dentro de mim faltar fé, eu venho me lembrar de Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento daquilo que eu não estou vendo. Eu não estou vendo milagre, eu não estou vendo a porta aberta, eu não estou vendo a cura, mas pela fé, cada um desses já chegaram, em nome de Jesus, Pai. Eu oro a favor de cada família. Tem famílias, Pai, de diferentes locais, de bairros diferentes, mas o Senhor não confunde nenhuma família, nenhuma voz. Muito pelo contrário, o Senhor sempre está pronto para nos abençoar, para derramar
a tua graça e o teu poder sobre cada família. Eu não sei qual é a necessidade, Pai, que essa família está passando, mas nós, como ministro do Evangelho, nós abençoamos cada uma dessas famílias. Que essa oração seja uma oração de milagre, seja uma oração de sustento, seja uma oração, Pai, que o meu irmão, que essa família saia daqui crendo que Ele pode fazer e Ele vai fazer os milagres sobrenaturais sobre essa casa. Deus, o Senhor é especialista. O Senhor é especialista, Pai, em realizar milagres. E a sua palavra, ela nos declara, e nós firmamos nela: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós abençoamos cada uma dessas famílias, porque nós estamos aqui com essa responsabilidade de abençoar essas famílias, em nome de Jesus. Sejam abençoados. A tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vive estás, invencível, inigualável. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Aleluias. Poderoso esse Aleluia. nome é, Maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Graças a Deus. Graça e paz, irmãos. Que palavra maravilhosa. Uma palavra de ativação, uma palavra de encorajamento, uma palavra que mostra que o Senhor está conosco. Graças a Deus. Pastor Charles, que Deus continue usando a tua vida com graça, poder e honra, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos em um culto de primícias. Glória a Deus. E eu quero louvar a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela disposição do teu coração. Talvez você hoje quer ofertar a tua vida como primícia ao Senhor. Você ainda não conhece Jesus e começou a conhecê-lo hoje aqui. Talvez você já teve uma experiência com Jesus, mas andou longe dos caminhos do Senhor. Hoje eu queria te oportunizar. Hoje você já subiu nesse altar, já entregou tua vida para Jesus. E eu queria saber se você queria confessar isso publicamente, que Jesus encontrou você aqui nessa noite. Tem alguém aqui hoje que precisa entregar a tua vida para Jesus, que tem vivido dias difíceis, dias turbulentos, mas que hoje encontrou Jesus através dessa palavra? Alguém aqui hoje precisa entregar a tua vida para Jesus? Todo mundo já é de Jesus? Dá um glória a Deus então, tem que abalar o inferno. Você pode celebrar Ele aí? Antes de nós passarmos para... Já vamos fazê-lo, é melhor. É isso aí. Hoje nós temos a apresentação de uma criança. Você pode celebrar Jesus por isso também? Hoje nós vamos apresentar o Augusto, não é? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, por favor. Mas eu te peço um pouco mais da sua atenção, para que nós possamos fazer o que precisa ser feito, entregar essa criança a Jesus. Amém? Pega um microfone. Você quer me ajudar com a chamada? Isso, né? Amém. É bom. Aí nós vamos chamar eles. E todas essas testemunhas vão aplaudir muito feliz, não vai? Vai.
Ah, então tá bom. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, nós vamos chamar nessa noite, que vai ser apresentada diante do Senhor, o Augusto Henrique Silva, junto com seus pais, Geisiane Vitória e Rafael Santos. E com eles, os seus padrinhos, Ei, Augusto! Fernanda Tá Poliana, lindo demais. Giovanni Henrique, Kathleen, Você tá Kécia, lindão, cara. Vitor Hugo, Caroline e André Júnior. Você pode celebrar Jesus por essa família, por esse time maravilhoso aqui. Eu queria convidar também, eu estou muito feliz, né? Hoje, nessa casa, por ter aqui conosco o pastor José Martins, sua esposa, a pastora Fátima. São os vovô e a vovó do Augusto. O senhor pode me dar honra hoje aqui? Não. O pastor Zé Martins, eu não sei se ele me viu ser apresentado ao Senhor. Se não me viu, se não me viu ser apresentado, eu acho que eu estava também no Augusto. Sobe aqui, menina, vem cá. Por favor, um obreiro, acompanha ele, por favor, aqui. Leve ele lá no backstage, por favor. Faça as honras. Obrigado, meu irmão. Pastor José Martins, uma grande referência de homem de Deus, né, Augusto? E vovô José? Gente fina demais o vovô José, não é, Augusto? E é uma grande honra tê-los aqui. Os padrinhos, os papais. Eu gostaria de deixar uma palavra para vocês, porque eu amo apresentar criança. Eu acho que é uma das funções mais honrosas do pastoreio. E hoje a honra de apresentar o Augusto ao Senhor, ao seu propósito. Você pode celebrar Jesus pela vida desse casal? Tá, meu irmão? Fica aqui perto da gente, por favor. Muito bom. É uma grande honra estar com vocês aqui nesse altar. Irmãos, eu tenho levado em consideração um pouco, e eu gostaria de compartilhar com vocês o Salmo 145. Eu vou fazer essa apresentação hoje de uma forma um pouco diferente. Salmo 145, coloca aqui por favor, meu filho, um salmo de Davi, louvando a Deus e entronizando a Deus por tudo que Ele faz, de geração em geração. Nós hoje estamos aqui nesse altar representado por diversas gerações. Geração do analógico, geração do digital, geração do biodigital que deve vir aí, deve ser uma hora, aparece isso aí também. Mas hoje nós estamos na geração da inteligência artificial, que é a geração dos nossos filhos, não é? E eu fico e me pego a pensar, qual geração, que forma é a certa de Jesus falar, de Deus falar conosco? Irmãos, Deus não falou menos, ou de uma forma melhor com uma geração anterior à nossa, ou vai falar de uma forma melhor com os nossos filhos. Nós precisamos compreender que a diferença de Deus não faz diferença da geração do analógico para a geração da inteligência artificial. Nós, como filhos de Deus, precisamos compreender que existe uma diferença de geração para Deus. Só aquela geração com que Deus fala e aquela geração com que Deus não fala. É aquela geração que ouve a voz de Deus. Talvez ela vai ouvir através de uma inteligência, vai ler a Bíblia no celular, e o outro vai ler na Bíblia de papel, enquanto outros, antes da Bíblia de papel, liam em pergaminhos, escrito no couro. Para Deus, o que importa é se uma geração ouve o Senhor ou não ouve o Senhor. O Salmo 145, e é por isso que eu queria honrá-lo aqui hoje também, diz assim: eu te exaltarei, Senhor, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e te louvarei, o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Uma geração
e aqui esse versículo é muito importante, uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazem. Anunciarão o poder dos seus feitos temíveis, e eu falarei das suas grandes obras. Olha o versículo 13 do Salmo 145. Ele diz assim: o teu reino é eterno. Fala comigo, o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece aonde? De geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo que faz. Hoje nós estamos aqui com esta família maravilhosa, que é uma família que tem sido e apresentado Jesus de geração em geração, a terceira geração inaugurando, porque ouviram os feitos do Senhor. Que as próximas gerações sejam tocadas pela vida do Augusto, e que todos os próximos continuem ouvindo o Senhor. O Augusto talvez vai ser o pastor dos teus filhos, dos teus netos, ou talvez eles compartilharão do ministério juntos, porque serão filhos da promessa. Eles continuarão contando os grandes feitos do Senhor. Eles continuarão contando como o Senhor é bom e quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nessa apresentação, você não pode olhar para essas crianças, ou para tuas crianças, ou a tua criança agora está sendo ministrada lá na Igreja Kids. Nós não podemos olhar para essa geração como uma geração perdida. Nada disso. Talvez aqui hoje nós vemos, e com grande louvor, 3 gerações de pessoas que amam o Senhor. E talvez você olha para cá e fala assim: pastor, na minha família, na minha casa, eu sou o primeiro, eu sou o único. Eu oro para que comece na tua vida. Deus só precisa de um. Deus precisa de um que teme, Deus precisa de um que começa, Deus precisa de um. E as próximas, eu quero abençoar a tua vida, a tua geração hoje, até 1000 gerações sejam abençoadas pelo Senhor. Mas não desista de apregoar os bons feitos do Senhor. Não desista de ensinar o filho no caminho em que deve andar, para quando ele crescer ele não vai desviar dele. A esperança das próximas gerações hoje estão nos nossos braços, hoje estão no nosso falar, hoje está na nossa inspiração com Deus. Ensina ele, não ensina só a letra, inspire ele, inspire o Augusto a viver como um bom homem, um bom servo do Senhor, e você vai ver que ele será guardado pela mão do Altíssimo e próspero em tudo que fizer. Os padrinhos que foram escolhidos a dedo como testemunhas desse momento, como todos nós somos, mas como vocês também carregam uma grande responsabilidade, a responsabilidade de ajudar na inspiração do Augusto. Por isso, quando a gente precisa inspirar alguém, às vezes é tão difícil inspirar alguém, cuidar de alguém, quando nós precisamos cuidar de nós mesmos. Quando nós precisamos ser inspirados, existe um lugar que nunca cessa a inspiração. Esse lugar é no Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por Cristo Jesus. Vamos desfilar um pouquinho? Vem cá. Olha que coisa mais linda, Augusto. Dá a mão aqui, vamos aqui, poxa, olha aqui. Vamos aqui com o pessoal aqui, olha aqui. Ó. Dá um tchau pro pessoal. Fica do lado de cá que você está mais bonito daqui do que eu. Dá um tchau pro pessoal. Vem cá, você quer vir no meu colo? Quer também não? Ai, que maravilha. Aqui é o din-din dele, olha aí. Perderam o desfile do Augusto. Depois vocês vão ver ele lá na passarela, vocês dão um aplauso para ele. Amém, irmãos? Graças a Deus por tudo isso. Graças a Deus que as nossas gerações estão no altar do Senhor. Você pode ficar de pé, por favor, e me ajudar a apresentar o Augusto ao Senhor? Eu gostaria de compartilhar essa honra contigo. O Senhor poderia me dar essa honra de fazer essa oração e abençoar a vida do Augusto?
Se eu quiser escorar em mim, o senhor pode também. Vem, Augusto. Ô, vovô. Vai, vem. Então toca ele. Vem cá, fica aqui na frente. Vem cá. Isso. Vamos tocar o Augusto. Glória a Deus. Pai, graças te damos, ó Senhor. Meu Deus, pela minha vida e pela vida de todos que aqui estão presentes. Mas o nosso objetivo principal aqui hoje é apresentar o Senhor, Pai, o Augustus. Estamos aqui, ó Pai, meu Deus, com a responsabilidade muito grande e queremos que o Senhor o abençoe de uma forma grandiosa, Pai. Meu Deus, que não seja só hoje, mas que seja, Pai, por todos os dias da vida dele, que ele cresça em sabedoria, que ele cresça em obediência ao pai e à mãe, e cresça também em obediência à tua palavra. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor continue poderosamente orientando os pais, meu Deus, como fazer, o que fazer, para que ele possa permanecer no caminho, papai, que ele seja conduzido, sim, Senhor, meu Deus, a obedecer a tua palavra. Esse é o desejo do nosso coração, e te pedimos, e já te agradecendo, Senhor, nós o entregamos, apresentando a ele, meu Pai, como filho amado do Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus Amados irmãos, Casa do Aba, tá aí, Augusto Henrique Silva Knupp, olha aí, você pode celebrar Jesus pela vida do Augusto? Obrigado, pastor, uma grande honra, obrigado. Augusto. Ai, que legal. Vamos cantar isso até pra nossa família? Vamos. Obrigado, Jesus. Essa Bíblia é pra você, Augusto. Pra você ler, tá bom? Dá um abraço. Vamos tirar uma foto? Se você quiser dar um passinho pra frente por conta do telão, vem pra frente, pode vir. Te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor. Legal. Obrigado, gente. Deus abençoe. Foi uma grande honra estar com vocês. Amém. Glória a Deus. Através dessa família, hoje eu quero abençoar a tua em nome de Jesus. Que você seja tocado também pelo Senhor, que você seja aprimorado pelo Senhor, inspirado pelo Deus da salvação. Que a tua família seja tocada, você que nos assiste agora, que a tua família seja aprimorada pelo Senhor, que você seja o primeiro, que você seja aquele que vai puxar e mostrar que o Senhor é Deus. E nós possamos fazer como Davi, louvar o Senhor pelos seus grandes feitos. Existe um grande feito acontecendo na tua vida, você está aqui comigo? Existem grandes feitos para acontecer na tua vida, você está aqui comigo? Vamos. Graças a Deus. Amados irmãos, para que nós possamos continuar caminhando agora para o final do nosso culto ao Senhor, eu acredito que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. E você esteve aqui hoje para acessar o melhor de Deus. Você lembra, o pastor Charles falou aqui muito do... Cara, isso me pegou demais e foi muito bom, que nós já demos muito trabalho para o céu, não é? Você lembra quantas vezes você foi com muita expectativa naquele bar? Talvez você não foi com expectativa só de beber, mas foi de encontrar alguém. Quanta expectativa você carregou
de ir naquela biqueira? Quanta expectativa você carregou nas viagens que você fez ao longo da tua vida? Este não é só mais um culto. Aqui precisa ser um ambiente carregado da tua expectativa, com o que Deus pode fazer através da tua vida e em você também. É por isso, meus irmãos, que hoje nós tiramos para juntar alimentos. Diante de um tempo tão difícil e desafiador, financeiramente, vem muitas dificuldades por aí também. Mas nós ajuntamos esses alimentos não para mostrar que nós somos bons, não para, eu sou bom, eu levei alguma coisa, não. Irmãos, o que nós ajuntamos aqui são ferramentas para que quando esses alimentos chegarem na casa de alguém, as pessoas talvez nem vai saber o nome de quem doou, mas vai saber que ele providenciou. O nome de Jesus será glorificado mais uma vez, através da tua vida, através da tua finança, através da tua esperança de que tudo pode ser melhor. Por isso eu queria chamar o diácono Daniel. Cadê o Daniel? Sobe aqui, Dani. Vamos orar por essas primícias, meu irmão. Vem cá, cadê você? Eu te vi aí, brilhando em algum lugar, porque você é uma estrela, você sempre brilha. Brilhando, você é estrela. E hoje, Dani, quem é que colaborou com esse time aqui? Cadê? Me dá o microfone, por favor. Cadê vocês? Foi o ministério, vamos, famílias? Cadê? Família, sobe aqui, pastora Denisiane, vem representar, cadê? Família, sentinela, sobe aqui, isso. Nós vamos apresentar ao Senhor essas primícias e como ferramentas. Cadê o Deus? Isso, sobe aqui, irmão. Eu quero abençoar a vida de vocês, a casa de vocês. Meu Deus, você não quer dar a volta com ela, não? Meu Deus. Tá forte. Daqui a pouco tem mais um bebê pra nós aí, né, gente? Glória a Deus. Essa igreja a gente é benção. Só pra tua esposa, vem cá, fica do lado dela. Daniel, fica à vontade, meu irmão. Amém, amém. Irmão, só para testificar, hoje pela manhã nós tivemos um culto, né? E foi muito profético. E veio um senhor, uma família, sem a gente conhecer, não é da casa. E eles são 6 pessoas na casa. E ele procurou consolidador. Esse consolidador pegou uma cesta, levou na casa dele, pôs ele dentro do carro, levou lá ele, o filho dele, a esposa dele, não tinha nada para comer, literalmente nada. E ele levou a cesta, levou uma palavra, né? Eles foram aquebrantados e eles sentiram o que o apóstolo falou. Não foi só o alimento, eles sentiram a presença de Cristo Jesus. E isso não acontece, irmão, se não seu coração não abrir. É por vocês que abrem o coração, é por vocês que nos abençoam, é por esses ministérios que compartilharam o coração com amor, com verdade e trouxeram essa cesta pra gente. Não vê isso aqui só como um alimento, vê isso aqui como uma presença real e verdadeira de Cristo Jesus. Obrigado a todos vocês envolvidos. Pai, eu apresento, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, aqui essa equipe, ó Pai, a qual batalhou, a qual se entregou, a qual investiu recursos, a qual investiu dinheiro, investiu tempo, ó Pai. Abençoe cada um, Pai. Faça neles, Pai, próspero, abundante sobre essa terra, para que eles possam, Pai, prosperar. Porque eles não estão dando, ó Pai, para aparecer. Eles estão dando, eles estão abençoando para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome seja, Pai amado, exaltado. Assim nós entregamos, ó Pai, este culto, nós entregamos esses alimentos e consagramos eles ao Senhor. Todas as células envolvidas, todas as pessoas, Pai, que doaram algum recurso para este culto acontecer, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez. Abençoe a dança, Pai, abençoe o ministério de família, abençoe o sentinela, Pai, seja com eles, ó Pai, em todo o tempo, e que nós possamos, ó Pai, ver essa obra crescer cada dia mais, porque temos pessoas generosas, de corações abertos nessa casa e que acreditam nesse trabalho. Por isso, ó Pai, obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem. Amém. Você pode celebrar Jesus por tudo que Ele tem feito no meio de nós? Glória a Deus. Amados irmãos, nós somos uma igreja, muito obrigado, gente, Deus abençoe a vida de vocês. Nós somos uma igreja que se movimenta em células, né?
E eu quero agradecer cada célula. Eu estava lendo ali o nome das células. Vocês que se mobilizaram para poder abençoar outras pessoas. Que Deus abençoe a tua vida, você viva o melhor de Deus. Você que está nos assistindo agora, você também quer contribuir. Nós temos o telefone da nossa secretaria. Você pode entrar em contato conosco durante a semana. Nós funcionamos a secretaria de 9 às 5. Você pode estar aqui também colaborando, contribuindo ou também entrando em contato conosco aí. Vamos deixar o contato para você. Você pode entrar em contato e nós vamos até você também. Você também que precisa também, entre em contato conosco, nós queremos abençoar você. Amém, amados irmãos? Graças a Deus. Que culto maravilhoso e gostoso. Você está